Recuperação do goleiro Cássio vem chamando a atenção na Toca da Raposa. Não é isso, Emerson Pansieri? Bom dia. Bom dia para você, Nath, para quem acompanha o tiro de meta da Itatiaia. A recuperação do goleiro Cássio realmente vem chamando a atenção. O camisa 1 do Cruzeiro fazendo as atividades com o preparador de goleiros Robertinho, também com João Paulo Lacerda, seguindo a cartilha do Dr. Sérgio Campolina, do Gilmar Ottoni, a turma da saúde do Cruzeiro, para que ele possa voltar. E voltar ainda melhor, pelo menos é o que a gente está ouvindo. O goleiro bem fisicamente, também com o mental muito bom para essa retomada na equipe do Cruzeiro. Foi uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo, mas o Cássio esbanjando confiança para esse retorno ao gol celeste. O Cássio que postou também nas redes sociais essas imagens, o Cruzeiro falando também dessa recuperação que acontece, ainda é tratamento, mas logo logo vai estar à disposição. Em relação ao Otávio, que é o outro goleiro do Cruzeiro e o titular, o Otávio tem contrato até dezembro de 2028 e o Cruzeiro estuda sim essa renovação de contrato. O Cruzeiro sabe do potencial que tem esse garoto e vai fazer de tudo para ele permanecer na Toca da Raposa por mais tempo. É um jogador muito bem avaliado pela comissão técnica do time estrelado. O Cruzeiro está no mercado, à procura de atacante. Sobre Gabriel Peck, a informação é que a pedida do Los Angeles Galaxy é muito alta e nesse valor não tem acordo. Você tem um jovem que tá voando, que é o Otávio, e daqui a pouquinho tem o Cássio, com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem à disposição. Briga boa, hein, Ale? Boa, e tem o Robertinho, né, que é um monstro, né, na preparação de goleiros. Você tem o Arthur Jorge, que normalmente respeita muito a verdade do campo e da bola, né, que é quem tá jogando mais, quem tá jogando melhor, vai ser o titular. Então o Cruzeiro só tem a ganhar, porque em tese, né, só tinha o Cássio de goleiro, agora tem duas grandes opções, um mais experiente, outro muito promissor, mas o Cruzeiro tá muito, mas muito bem servido nessa posição. Ô Vini, o Cássio vai ter que amassar um cadinho aí, viu? Vai ter que comer, o menino parou o campeonato bem. Vai ter que comer muito arroz com feijão, né? Porque... Não, isso é bom pro Cruzeiro, né, Romano? Cruzeiro que ganha com isso, porque tem um goleiro de altíssimo nível que está ainda se recuperando de uma lesão e um garoto que tomou conta da posição. Então quem ganha com isso é o Cruzeiro. Quem vai ser o titular é quem tiver melhor naquele momento. Mas o Otávio vai ser difícil tomar a posição dele. Também acho, viu? Também acho que vai ser complicado tirar o lugar do menino. O Racing abriu conversas com o Cruzeiro pela contratação de Lautaro Dias, atacante argentino que pertence ao Cruzeiro, mas está emprestado ao Santos. A ideia do Racing é contratá-lo por empréstimo e o Santos não deve colocar dificuldades, até porque tem em Lautaro Dias alguém que não tem conseguido ser extremamente interessante e eficiente. O Santos seria obrigado a liberar o Lautaro se houvesse uma proposta para a venda do jogador em definitivo. Então existe sim essa possibilidade do Lautaro deixar o Santos para defender as cores do Racing. E o Cruzeiro, que só faturou 25 milhões de reais com vendas de atletas no ano passado, já embolsou 204 milhões de reais em 6 meses dessa temporada, com uma observação importante. Esse valor inteiro se deve apenas à venda de atletas formados na base. O Kaique é o último a garantir dinheiro, atleta de 23 anos de idade, 82 milhões de reais, transferência para o Como. O Cauã Pratos foi vendido para o Dortmund, atleta de 17 anos, 75 milhões de reais. Batistella, negociado com o Metalist por 31 milhões de reais, além de Robert, 21 anos, atleta que já estava no Copenhagen por empréstimo e ficou em definitivo por 16 milhões de reais. Ainda há a possibilidade de o Cruzeiro vingar ou receber nos próximos dias mais 76 milhões de reais. É que o Nottingham Forest fez proposta pelo goleiro Otávio, que virou titular depois da contusão do Cássio e da má fase de Matheus Cunha. Se a negociação com o Otávio avançar, o Cruzeiro se aproxima de 300 milhões de reais com transferências de atletas. Esse é um dado importante, até porque os clubes brasileiros de ponta têm conseguido faturar bastante com venda de jogadores. No ano passado, por exemplo, o Palmeiras colocou em caixa 800 milhões de reais e o Cruzeiro, com 25 milhões de reais da temporada passada, extremamente abaixo dos demais. Só é importante observar que o Cruzeiro tem se desfeito de jogadores importantes e promissores da base e contratado jogadores mais veteranos. Isso pode acabar por envelhecer o elenco cruzeirense. A notícia do PEC aí que a gente trouxe aí, ela circulou aí hoje. Cara, que loucura. Tem muito exclusivo aí?
Tem gente apurando aí de uma forma... Mas vamos seguir o nosso trabalho, respeitando todo mundo e... Quem citou Central da Toca e Samuca TV, obrigado. Quem não citou faz parte. Vamos lá. Como diz o Farido, não se briga nunca com a notícia. Nunca. 3 vezes. Mas, ô Léo Campos, eu acho que o Cruzeiro vai firme aí no PEC, vai fazer uma outra proposta, vai tentar lá os 10 milhões de dólares, mantendo um percentual, ver também até onde o PEC tem um poder ali, caso ele queira mesmo deixar o Los Angeles Galaxy, né? Claro que ele não vai simplesmente chutar o clube que buscou no Vasco, que deu uma condição financeira bem boa para ele, mas é um nome que o Cruzeiro quer. E nesse meio tempo aí, eu acho que já tem até mais dias isso, o Matheus Gonçalves que foi oferecido ao Cruzeiro, mas... Do Flamengo mesmo? Sim, não, ex-Flamengo. Al Ahly agora. Ele nem tá bem lá no mundo árabe, mas eu acho que o preço seria até maior do que o do PEC. Viu? Eu gosto dele mesmo, Ah você lá. falou. Eu gosto dele mesmo, eu gosto demais dele. Mas o baú é... Alucinado. Eu acho bom jogador, mas aí quando O a gente negócio compara é- com o PEC tá bem O negócio à frente, era né? bom do Flamengo pra cá. Isso. Do jeito que tava sendo amarrado. Exato. Agora, Não rola. Não rola. é um jogador bem abaixo do PEC, assim, pra mim. Sim, e seria mais uma aposta. Total, e caríssima, né? Pois é. Foi oferecido, mas nesse momento não interessa. O Flamengo só sujou a água do Cruzeiro mesmo. Tomar E ele ia banho, vir viu, por cara? 3,5, né? 3,5. Você entendeu? Era um negócio bom demais pra ser verdade. E já tava todo amarrado, você sabe. Você trouxe aqui, pô. Sim. O pessoal no Flamengo lá, o BAP roeu a corda na última hora, cara. Por 3,5, cara? Que isso? Como foi a história? Ele tava num jogo da seleção, não é? Foi dar entrevista. Ele deu uma entrevista em um jogo contra o Atlético. Foi um jogo contra o Atlético Mineiro que ele fez gol. E aí no intervalo, né? Ele dá essa entrevista. E eu me lembro que no mesmo dia surgiu toda a história. Ele até postou um story no Instagram, enfim. Cara, foi inacreditável. Na época eu tava animado. Tava animado mesmo pra chegar no Matheus Gonçalves. Era uma aposta boa por esse valor, mas Sim. agora não, ele não é. O Cruzeiro precisa de um cara realmente que tenha capacidade de entregar regularidade. O PEC, o torcedor do Cruzeiro, alguma parte pode não gostar. Beleza, ninguém tá falando que o PEC é top pontas disponíveis no mercado. Mas ele é um cara muito saudável, um cara que joga em mais de uma função. É um cara que vem de 3 temporadas boas lá na MLS. E eu acho que casa muito com o estilo do Arthur Jorge, sabe? Com o estilo que ele quer para esse Cruzeiro. Mas o Gonçalves aí já seria uma outra circunstância, né? Uma aposta que não vejo o Cruzeiro tendo capacidade de ir para esse caminho agora, não. Mas você acha, Caio, que o PEC nesse momento tá à frente? Tenho certeza que ele tá à frente do Matheus Gonçalves. Só até olhando aqui, ele dá a entrevista no dia 14 de julho do ano passado, o jogo contra o Atlético Mineiro, 4-2, que ele faz um gol e dá uma assistência pelo Brasileirão Sub-20. Mas o PEC é um cara muito mais pronto, né? A gente tá falando de um cara que tá acumulando bons números há pelo menos 3, 4 anos. Por mais que tenha ido lá pra MLS, que exige menos do que o futebol brasileiro, mas conseguiu evoluir até, né? Evoluir em termos de número de participações em gols, também em termos de versatilidade, nem se compara. O PEC é um cara que o cruzeirense olharia de uma maneira muito diferente do que o Matheus Gonçalves. Acho que o Matheus Gonçalves seria só mais um no elenco. O PEC não. O PEC é um cara para acrescentar. E tem mais uma situação, Samuel, que você falou que ia comentar também aqui com a gente. Tem mais um nome do... do Uriel, né? Uriel Oyeda. Uriel Oyeda. Cara, o que vem do Cruzeiro aqui não tem absolutamente nada. Mais uma vez especulado. Sim. E que no momento nenhuma possibilidade. Nem faria muito sentido, porque ele faz mais ou menos a função do Juan Gabriel. Então, por que você vai trazer um cara desse pra fazer a função de um garoto? E ele não é realidade ainda no São Lourenço. Não é. Eu comecei a acompanhar, mas ele não vi nada no São Lourenço, tá? Não vi nada mesmo. Eu vi foi na Copa do Mundo Sub-17,
que ele estava pela Argentina. Aí ele teve um certo destaque, mas ainda muito jovem, jogou pouco pelo São Lourenço, assim. Pô, o Cruzeiro tem aí o Juan Gabriel, o próprio Felipe Moraes. Você, às vezes, abrir mão de um garoto que tá aqui, que já tá se mostrando preparado para a oportunidade. Até o Valu falou isso a respeito do Juan Gabriel, para colocar uma aposta na frente, um cara que vai ter que se adaptar. Não acho legal, não, por mais que tenha lá o seu potencial, mas o Cruzeiro não tem jogadores muito diferentes assim do Oyeda, não. Inclusive, eu até acho que o Felipe Moraes tem mais potencial, sabe? E o próprio Juan Gabriel também. Eu falo Felipe Moraes porque é mais ou menos a mesma idade, né? Mas eu acho o Felipe Moraes mais jogador do que o Oyeda. E quando a gente fala sobre posições para se atacar no mercado, a não ser que seja uma situação muito vantajosa e pouco onerosa, mas tem a listinha de prioridade aí, né, Malu? A lista de prioridade tá o volante, o jogador de lado de campo, depois a minha lista de prioridade seria o atacante, para ser utilizado ali depois do Caio Jorge, antes do Neiser, depois o meia, para ser a opção quando o Pereira precisar, né, de ser substituído, que também a gente está acostumado de um Pereira, desde que esteja saudável, cara, 90 minutos. O cara não cansa, né? Como diz o Albertinho Rodrigues, é um fantasma, está por todo ser, mas no final das contas pesa para ele, né? Fazer tantos jogos de 90 minutos. Ao final da temporada ele está muito desgastado. Então tem uma lista de prioridades e não quer dizer que seja oportunidade de mercado que seja interessante, né? A gente acabou de passar uma lista aí de recente. O Rodriguinho foi uma oportunidade de mercado que acabou não virando e depois a oportunidade de mercado, quando ela não vira utilização, é mais um problema para você resolver, cara. Aí o jogador fica girando, sendo emprestado, você fica à mercê dos clubes que ele vai sendo emprestado, principalmente quando tem baixo cartaz. E aí o clube, queremos emprestar, tá? Você banca X valor do salário, o outro clube fala assim, não. Aí o Cruzeiro pega e pensa, pô, o que eu vou fazer, né? Com esse baixo cartaz, vou manter esse cara aqui sem perspectivas, enfim. Então, Léo, o Cruzeiro o Cruzeiro não pode se dispersar de fato daquilo que ele tem urgência nessa janela. Pode fazer muita diferença entre conseguir alcançar um nível mais alto e chegar próximo às conquistas, especialmente das Copas, né? Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro segue tendo a necessidade de fazer um campeonato de recuperação por conta das 8 primeiras rodadas entregues ali pelo combo, né? 6 do Tite e 2 do Wesley. O Cruzeiro vai seguir um campeonato de recuperação. A chance do Cruzeiro virar em algo importante nesse ano de conquista são as Copas, Léo. Mas isso vai depender do movimento certo do Cruzeiro nessa janela. Temos o Central da Toca fazendo um raio-x dos jogadores emprestados pelo Cruzeiro. E aí vai um planejamento desse elenco, o que poderia ser uma moeda de troca, o que pode ser negociado. Tem o caso do Lautaro, atualização aí sobre essa situação do Racing manifestando interesse para um empréstimo do jogador. O Arthur Jorge está com dificuldade até para dar oportunidades a jogadores mais jovens que estão aqui no Cruzeiro. Exemplo, o Juan Gabriel é um cara que eu já falei, ele está explodindo a categoria ele implodiu, a categoria de base não cabe nesse, ninguém está falando que ele vai ser o novo Dirceu Lopes, mas hoje a categoria de base, o sub-20 está pequeno pro Juan Gabriel, seja o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, cara, não importa, tá pequeno, e a gente precisa de ver esse jogador ser desenvolvido. Não sei se vai ter tempo nesses 30 dias. Entendo o Arthur Jorge se ele não estiver nesse restante de ano, por conta... A exigência é muito grande, né? A gente tem que torcer para conseguir virar um ano para o outro e começar com o mesmo técnico, gente. Para ir um técnico que tenha coragem, que tenha o Arthur Jorge, fazer aquele famoso movimento, né, de começar com alguns jovens no início do Campeonato Mineiro. Enfim, Léo, eu deixaria o Ian lá. E acho que é um jogador que o Cruzeiro pode pensar em ter uma
porcentagem ali. Não vejo o Ian conseguindo fazer esse caminho de retorno à Toca da Raposa, mesmo vivendo o momento que ele vive no Atlético. Fala pessoal, muito bom dia. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Obrigado aí quem conseguiu acompanhar até o final. Espero que a notícia tenha sido relevante para todos vocês, tá? Fiquem à vontade para estar deixando o seu like, eu agradeço demais, tá? Fiquem à vontade. Deixa o like antes de sair do vídeo, dá essa força aí, tá? Quero deixar aqui um convite, tá? Você que está chegando agora, não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo que sai aqui no canal. E eu peço o seu like, tá? Ajuda demais o nosso trabalho. Então, muito obrigado mesmo. Quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, compartilhem, tá? Isso também ajuda o canal. E deixe seu comentário, tá? Em relação ao que foi falado, tá? O seu comentário é muito importante, a participação de vocês, ela ajuda muito no nosso canal. O YouTube entende que o nosso conteúdo está sendo relevante e indica para mais pessoas que curtem o Cruzeiro. E assim o nosso canal cresce cada vez mais, tá bom? Conto com vocês para estar ajudando esse canal a crescer, tá bom? Muito obrigado pela sua preferência de estar aqui conosco. Ficaremos atentos às notícias, qualquer novidade, a gente volta aqui no canal e traz aqui para vocês. Antes de sair, quero dizer a todos que está chegando agora, não se inscreveu, se inscreva. E também quero falar com vocês que este canal só traz notícia do Cruzeiro. E é todos os dias, tá, gente? Todos os dias tem notícia aqui do Cruzeiro para vocês. Convido vocês a estarem olhando o canal para vocês estarem tirando a prova real, que esse canal só falamos do Cruzeiro. Falamos não, trazemos notícia do Cruzeiro, tá? Então fique à vontade, que esse canal ele foi criado para trazer notícia todos os dias para vocês, lapidada, sem enrolação, em primeira mão. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu!